Em 1929, um homem foi assassinado em sua loja e o assassino escapou, deixando-a ainda trancada por dentro. Isidore Fink, de 30 anos, foi baleado 3 vezes dentro de sua lavanderia, que estava trancada lateralmente por dentro. Nenhum dinheiro foi levado e nenhuma arma ou pista substancial de qualquer tipo foi encontrada, exceto uma dobradiça quebrada na pequena janela acima de sua porta. A polícia conseguiu entrar pela janela quebrada, embora tenha usado uma criança, pois era pequena demais para um adulto passar. Quer o crime desconcertante tenha sido cometido por uma criança ou por um adulto muito pequeno, ainda levanta a questão: se o assassino tivesse conseguido rastejar de volta pela janela de popa, por que faria isso em vez de simplesmente destrancar e passar pela porta? Na Idade Média, se alguém fosse enforcado por um crime, seu corpo poderia ter sido deixado na forca por alguns anos. Gibbeting, usar uma forca para exibir o corpo de um criminoso executado, era uma prática comum no período medieval, frequentemente usada para dissuadir outras pessoas de cometerem os seus próprios crimes. Um único tigre matou cerca de 436 pessoas no Nepal e na área de Kuamon, na Índia, na virada do século XX. Embora seja raro os tigres atacarem humanos, e muito menos comê-los, acredita-se que com o tempo, o tigre Champawat tornou-se dependente da carne humana para sobreviver. Como o seu habitat natural de pastagens e florestas foi destruído para dar lugar à madeira e às terras agrícolas, e os animais mais pequenos migraram ou tornaram-se escassos devido à caça furtiva, parecia não haver outra escolha senão atacar as aldeias vizinhas para obter sustento. O seu reinado de terror durou quase uma década, até que ela foi finalmente morta em 1907. Na Inglaterra vitoriana, as pessoas costumavam tirar fotos de seus parentes falecidos em posições realistas para guardar como lembranças. Como a fotografia era tão nova e cara na época, muitas vezes esta era a única ocasião em que uma pessoa tirava uma fotografia, especialmente no caso de crianças e bebês. Às vezes, os olhos eram pintados na foto depois de revelada, para dar ao objeto uma aparência mais real. Nesta foto, a criança mais nova morreu e está apoiada em um suporte para a foto. Em 1954, o cientista russo Vladimir Demikhov transplantou toda a região dianteira de um filhote de cachorro no pescoço de um pastor alemão adulto. O animal de 2 cabeças sobreviveu à cirurgia por apenas 1 mês. Arredores da esplanada dos ministérios durante a construção de Brasília, no fim da década de 1950. Imagem de 1920 mostra o California Alligator Park, uma reserva nos Estados Unidos, onde era possível alimentar e passear em jacarés. O banco de trás da limusine onde estava o presidente John F. Kennedy no dia em que foi assassinado, em novembro de 1963. Após o ataque a Pearl Harbor, em 1941,
Alguns marinheiros ficaram presos no USS West Virginia e no USS Oklahoma. Um grupo sobreviveu 16 dias, que foram registrados na parede do depósito onde ficaram presos. Ninguém queria ficar de guarda por causa das batidas e gritos incessantes. Criminosos de guerra alemães riem de um erro de tradução durante os julgamentos de Nuremberg, 1945. Imagens antigas de estúdio de bebê da era vitoriana com sua mãe parcialmente oculta. Em 1922, uma família inteira foi brutalmente assassinada em sua fazenda sob circunstâncias extremamente enigmáticas. O culpado nunca foi descoberto. Conhecido como os assassinatos de Hinterkaifeck, o peculiar incidente envolveu o massacre de 5 membros da família Gruber e sua empregada, que foram encontrados mortos em sua residência, aparentemente atacados por um instrumento semelhante a uma picareta. Nos dias que antecederam o crime, foram observadas pegadas na neve que conduziam da floresta até a casa, mas não retornavam. Além disso, um molho de chaves da residência desapareceu misteriosamente. A empregada anterior também expressou preocupação, alegando que a casa estava assombrada devido a ruídos estranhos provenientes do sótão. Tais eventos suspeitos sugerem que alguém pode ter entrado na casa sem ser detectado pela família antes dos terríveis assassinatos ocorrerem. Entre os anos 70 e 90, o assassino em série Dennis Rader aguardava nas residências de suas vítimas para garantir que estivessem mais vulneráveis antes de cometer seus crimes. Rader apelidou a si mesmo de BTK, abreviatura de seu método de amarrar, torturar e matar suas vítimas. Aguardar nas casas das vítimas, por vezes dentro de armários, e levar lembranças da cena do crime, tornou-se parte de seu modus operandi. Na Idade Média, se alguém fosse enforcado por um crime, seu corpo poderia ter sido deixado na forca por alguns anos. Gibbeting, usar uma forca para exibir o corpo de um criminoso executado, era uma prática comum no período medieval, frequentemente usada para dissuadir outras pessoas de cometerem os seus próprios crimes. Os restos mortais humanos foram um ingrediente comum na medicina até ao século XX. Os restos mortais eram mais comumente transformados em um pó fino que poderia ser transformado em pílulas ou misturado em bebidas como chocolate quente. As pessoas pensavam que a ingestão de uma determinada parte do corpo ajudaria a curar doenças naquela parte. Por exemplo, acreditava-se que o pó de crânio esmagado curava dores de cabeça. Os restos mortais de múmias eram particularmente valorizados como remédios. Na verdade, existem tão poucas múmias hoje em dia precisamente por causa da elevada procura de carne humana na época. Williamina Minnie Dean, 2 de setembro de 1844, 12 de agosto de 1895, foi uma neozelandesa que foi considerada culpada de infanticídio e enforcada. Ela foi a única mulher a receber a pena de morte na Nova Zelândia, embora várias outras tenham sido condenadas à pena capital, mas tiveram suas sentenças comutadas para prisão perpétua ou prisão de longa duração.